O Ministério da Saúde lançou uma campanha para combater a obesidade infantil. Uma das principais recomendações é não oferecer açúcar em alimentos ultraprocessados até que a criança complete os 2 anos de idade. Sobre isso eu converso agora ao vivo com o médico cirurgião gastro, Eduardo Greco, que está aqui com a gente. Doutor, muito obrigada pela presença. Eu que agradeço. Boa tarde. Bem, doutor, nada que chama muita atenção. Obesidade infantil hoje é mais comum do que a gente imagina? Sim, muito. Isso é extremamente preocupante. O pessoal que tem em casa tem que se alertar, né? Quem tem os filhos novos, jovens, no sentido de que hoje, de cada 10 crianças, 3 já está passando pela obesidade. E dessas 3 crianças, no futuro, os adolescentes, você vai ter 75% de adolescentes mais obesos do que atualmente. E mais no futuro ainda, esses adolescentes, 90% deles vão desenvolver obesidade. E a obesidade é uma doença, e é uma doença comportamental que leva a uma série de doenças que as pessoas procuram: hipertensão, diabetes, problema no joelho, problema na coluna, e começa a tomar remédio para isso, para aquilo, e deixa a obesidade de lado. Então é importante em casa a gente, desde pequeno, começar a mudar, começar a combater realmente essa doença. Agora, doutor Eduardo, o senhor traz para a gente esse dado, que a criança obesa, ela necessariamente vai ser um adolescente obeso, um adulto obeso? Isso, então, o que mostram, os dados estão mostrando que essas crianças obesas, 75% delas vão poder desenvolver obesidade na adolescência. E esse adolescente obeso, 90% deles vai desenvolver obesidade quando adultos. Então você pega hoje 10 crianças que estão ali já com problema de obesidade, elas vão se manter, 7 a 8 delas vão se manter. Você vai 2 ou 1 só que você consegue reverter. E adulto, 1 só que não vai ser obeso. Então a gente tem que imediatamente começar a tomar as medidas, e as medidas são mais simples do que a gente imagina. É no sentido de reeducação. É difícil reeducar? É lógico que é difícil, mas não é uma coisa que exija tomar uma medicação, dar uma injeção na criança, etc, etc. Então é alimentação, reeducação e atividade física. Conversar também um pouco, né? Passar para os pais a questão da atividade física. Como identificar que o filho está obeso? Como é que os pais conseguem acender esse alerta? Perfeito. Isso é importante, né? Você também existe muito aquela questão de tem que ser gordinho para ser saudável. Esses conceitos você precisa começar a mudar, e você vai identificar até mesmo no ambiente da escola, dos amigos, e você consegue perceber que seu filho está um pouco fora. Ele já está um pouco mais cansado, ele já não desenvolve as atividades iguais de outros colegas, e você consegue identificar o que é obesidade ou não. E se você está em casa com uma dúvida, procurar um colega. Hoje existem médicos, a gente trabalha com obesidade infantil, tem endócrinos, pediatras totalmente esclarecidos para isso, para ver se o seu filho está dentro da curva da obesidade, se não está, e começar já a tratar, que é reeducá-lo de pequeno, começar a passar a orientação médica para não chegar, como você bem disse, eu nem sei se meu filho, eu acho que não, ele está saudável, ele brinca, e você vai protelando, e de repente parece que cai uma ficha e querem uma solução milagrosa. Não existe. Vai demorar um pouco e vai partir de uma boa reeducação. Ou seja, é o famoso jogar naquela curva que, quando a gente leva o bebê já para o pediatra, já coloca ali. Isso é um acompanhamento que a criança vai ter? Perfeito. Até o início da adolescência, até os 14, 15 anos, você consegue jogar naquela curva, perfeito, cara, exatamente isso. E ali você já detecta. Se já está com sobrepeso, que é um pouco mais além do que necessita, ou se já tem realmente obesidade. E aí você, detectando isso precoce, a criança, os exames laboratoriais vão ser realizados, mas geralmente estão bem. Aí você vai ter que trabalhar só a questão da alimentação, que é o que foi preconizado agora. Tirar o açúcar, diminuir a ingesta de açúcar, muito cuidado com refrigerantes, etc, etc, que a gente pode conversar, mas o sentido é reeducar, e o pai, a família, e também tratar a família, né, Carol? É importante, a gente vê muito no consultório. É necessariamente o filho que apresenta obesidade, os pais normalmente também estão acima do peso. Sim, sim. Você vê que a família toda está fora. Então não é só, porque senão querem tratar a criança, mas assim, você não pode e a gente pede pizza à noite. Não existe. Então a família como um todo interagir disso, entender a necessidade de estar junto com aquela criança para mudar os hábitos da família como um todo, porque senão você obriga o mais imaturo, né? Às vezes uma criança de 8 anos, 9 anos, querer que ele entenda tudo, por que não o doce agora, por que eu só posso mais tarde. É importantíssimo cuidar da família. Então vamos lá, identifiquei que meu filho tem obesidade, qual que é o primeiro passo, doutor? Isso, o importante às vezes procurar um profissional, né, um colega médico, a partir daí você vai entender que nível que existe essa obesidade, e dependendo, existem as nutricionistas hoje envolvidas, e não é passar um cardápio, né? Olha, chega aqui, porque vai chegar em casa, não. É entender a necessidade, e começar a conversar com seu filho e mudar os hábitos. O primeiro passo, os 2 passos fundamentais, dieta e atividade física. Então na dieta é saber mudar, não adianta proibir.
a gente conversou aqui antes, a criança de comer aquele doce, ela vai se matar, vai se pendurar pela casa, vai derrubar a casa inteira até comer o doce. Então não adianta proibir, é você alertá-los que não é o tempo todo. Ele vai numa festinha infantil dos amigos, não vai comer o brigadeiro, não vai comer um hot dog, não é lá o momento. Em casa você consegue reeducá-lo, mostrar a importância dos outros alimentos, colorir os pratos, né? Então mostrar como que come o brócolis, brincar um pouco, é uma árvore, temperar de uma maneira diferente que ele sinta o prazer. As frutas é muito importante, você fruta, filho, vai lá e pega uma fruta, ele vai na cozinha, não acha, tá meio com a cara ruim. Agora, se você descasca, põe num prato, deixa bonito, sabe, tá gelado, um abacaxi bem gelado, substitui, vai aos poucos tirando o doce, e não proibindo, você vai reeducando. No caso, doce é proibido para a criança, doutor? Ou pelo menos uma quantidade mínima durante a semana eu posso dar para o meu filho? Você pode dar para o seu filho. A gente tem que evitar aquela que chupa bala o dia inteiro, né? Pacotes de bala, etc, o tempo todo. Mas você não vai conseguir proibir-la, porque senão, por exemplo, ela fala que está tudo bem, chega na escola, não come em casa e come na escola. Então, é você controlar com a orientação dependendo do grau disso e exatamente falar, filho, na hora do almoço você não pode isso. No lanche da tarde, então tudo bem, vai ter um pouco de doce, mas reduzir cada vez mais, porque o açúcar é extremamente perigoso. Refrigerantes, por exemplo, para as crianças, é horrível. É muito ruim, a quantidade de açúcar é muito grande. E você não vai dar um refrigerante zero para uma criança, porque o aspartame também faz mal para a criança. Então você tem que substituir por sucos, e a Sociedade de Pediatria recomenda que se use, inclusive, sucos naturais. Porque o suco de caixinha parece que é bom, mas ele está cheio de conservante ali. Rico em sódio, que também é ruim, dá edema, faz a pressão aumentar. Existem crianças hoje de 13, 14 anos hipertensas, por conta do excesso também do sódio na alimentação. Então, procurar uma ajuda, se você às vezes está em casa, nossa, mas é muita coisa, eu não vou entender, procura uma nutricionista, conversa, discute os hábitos e você vai conseguir chegar nesse meio termo de não ter uma criança em casa triste, né, chateada, brigando com a família. Então você não pode radicalizar, mas tem que mudar, tem que ter mudança do hábito. E isso também tem que passar por uma conversa com a escola, né, doutor? No dia a dia a gente percebe que as crianças geralmente fazem todas as refeições na escola, muitas vezes, ou seja, uma conversa acontece em casa e também com os professores. Isso é muito importante. Eu posso falar assim, minha filha, eu tenho 2 filhos em casa, um de 10 e um de 8. Há 3 anos que eu vou todo ano dar aula na classe para eles e conversar sobre isso. Então, através de jogos, a última vez a gente fez jogos, tapete verde, amarelo e vermelho, e as crianças brincando com os alimentos. Aí tem que levar para casa a lição de casa e voltar. O que você jantou ontem? Então, a escola também tem que se inserir nisso. Tem a hora do lanche, prestar atenção, né? A professora, etc. Como é que o filho, aquela criança que está um pouco fora da curva, porque daqui a pouco também tem a questão de bullying. A gente está falando, vai entrar na adolescência, quando são pequenos é uma situação, daqui a pouco vai começar o bullying hoje e a criança começar a não participar de atividade, não quer tirar a camisa para um esporte, o menino, você começa a detectar. Então é importantíssimo reeducar e ficar atento a esses sinais. Agora, doutor, na obesidade do adulto, a gente facilmente identifica doenças decorrentes da obesidade. Na criança, as mesmas doenças também são verificadas? Sim, você pode começar a ter problemas. Você pode fazer um exame de sangue e ver um colesterol elevadíssimo numa criança. Ela não tem nada, não sente nada, mas já tem colesterol elevadíssimo. Isso no futuro vai prejudicar. Ela já vai começar a ter placas de gordura correndo no sangue dela e você não está percebendo isso porque não levam ainda sintomas. Mas você vai ter crianças que podem ter lesão de joelho ou no pé porque querem praticar uma atividade física, mas estão extremamente fora do peso e vão começar a gerar lesão na sua articulação. E que lá no futuro vai ter um preço maior para isso. Crianças com pressão alta. Então, identificar e tentar tratar para evitar de repente ter que entrar com medicações. E tem crianças que tem que tomar medicações porque a obesidade é extremamente excessiva. E como a gente falava no início da conversa, uma criança obesa pode se tornar um adolescente obeso e aí fica ainda mais difícil. Vai ficando mais difícil porque você já não consegue mexer muito com o hábito. E ele vai ficando no adolescente, ele já está acostumado. Aí você tirar do adolescente é o momento mais difícil. No adolescente ele já passa por uma série de transformações. Vai encarar uma vida adulta. Ou chegar para ele e falar, você não vai comer, ele tem um acesso mais fácil, ele sai na rua, ele já vai ter o dinheiro dele, ele tem os amigos. Então você vai ficando com isso cada vez mais difícil. Então desde pequeno orientá-lo, ele entender que é importante comer de forma saudável, não que ele não vai estar na casa de um amigo, vai ter um lanche, ele fala, não como isso. É saber a importância de equilibrar isso, estimulá-los à prática de atividade física. Hoje
é difícil, a gente tem muito essa questão do celular, dos jogos eletrônicos, do videogame, não adianta você combater e falar, meu filho não vai jogar, isso também está errado. A gente tem que abrir a cabeça e entender que é uma realidade deles. A gente utiliza isso como adulto, com algumas dificuldades, mas para eles isso é a realidade deles e vai ser no futuro. Mas você consegue em casa determinar, é preconizado de 2 a 3 horas no máximo de uso desse tipo de equipamento, ou seja, por dia. Dá para você equilibrar, dele jogar o esporte, de fazer um tênis, de fazer natação e também poder e não deixar crianças às 24 horas. Tem crianças que passam a noite inteira jogando em jogos online com amigos do mundo inteiro. Você não vai conseguir bloquear isso, mas é saber fazer esse equilíbrio e conversar da importância de ter os amigos, de fazer uma atividade física diferenciada. Isso também vai ajudar a combater a obesidade, porque quando você tem uma atividade física, você retorna dessa atividade, você quer se alimentar de uma forma melhor. É estimulante você comer uma fruta, um alimento melhor. A partir do momento que ele fica no sofá o dia inteiro, vai atrair só alimentos mais calóricos e vai estimular a obesidade. Os ultraprocessados são bem mais fáceis, né, doutor? Exatamente, é muito mais fácil. Doutor Eduardo Greco, ele é médico gastrocirurgião, conversando com a gente sobre obesidade infantil. Doutor, mais uma vez, obrigada pela presença. Nossa, cara, muito obrigado, estou à disposição e vamos combater que a obesidade é uma doença crônica, uma doença incurável que lá no futuro vai gerar muitos obesos. E ficam aí as dicas também do doutor, passando por alimentação e atividade física. Alimentação e atividade física, ajudar a estimulá-los, porque senão essas crianças que estão obesas hoje vão virar adolescentes obesos e aí você vê, é mais difícil vão ser adultos obesos. Nossa. E aí uma série de problemas. É a nossa futura geração, né, doutor? Obrigada. Eu que agradeço. E a gente